Então, vamos lá. Então, entre os fatores importantes entre a ação, termina no momento, a pedagogia do momento, que vai ocorrer o movimento. O que veio primeiro, lembra que eu coloquei? O momento ou o movimento? Onde tem um momento, tem um movimento. Então, se tem um momento T de tempo, T de tempo, se depois do tempo, primeiro tempo 1, tempo 2, depois do tempo 1, vai haver o tempo 2. Haverá modificações no meio? O tempo 1 e o tempo 2 vai haver um deslocamento. O tempo 1 é 1 segundo. O tempo 2 já é 2 segundos. O tempo 3, 4 segundos. Qual foi o melhor casamento? Foi o que você fala? Ou aquele que foi o tempo, que o momento, naquele momento, foi unânime e aconteceu fatos importantes? Então, primeiro tempo é o quê? Primeiro tempo tem o segundo tempo. Primeiro tempo pode estar de 1 a 1, depois pode mudar. Agora estava jogando futebol, buscando os campos atemporais, estava de quanto? Estavam perdendo de 1 a 0. Tiramos o jogo, estávamos ganhando de 4 a 2, depois foi para 4 a 4. 4 a 4, né? Tem até um sistema tático aí, 4-4. 4-4-2, só coloco o 2. Agora colocaram 4-2-4, 4-2-4 bom, que é uma adaptação do 4-4-2, ok? Tem um 5-3-2 aí, ou seja, 3-5-2, que um dos que eu gostava muito, que era muito usado na Europa, na Alemanha. Alemanha na época, eu lembrei até aquele atacante Christian. Estou usando aqui um termo ligado ao campo tático e técnica, por exemplo, em questões de rodízios. Por exemplo, um bloqueio. Bloqueio, você vai lá e vê se tem uma adversária de ponta lá, uma menina que faz diferença. Um menino também, modo de dizer, menino, modo de dizer aqui falar, familiar. Aí coloca um bloqueio de 2, de 3. Mas se eu colocar 3 bloqueios ali para bloquear uma cortada, tem que ter um treinamento operativo. Já no basquete eu já falei sobre tá ali no garrafão. Você tem que haver aqui percepção e algo concebido. Handball, a rodada, né? Puxou para dentro, rodou para dentro ali, se for um ponto, ligado ao armador central ali que vai passando a bola. Às vezes ele pode deslocar, possa haver essas rotações e reversibilidades. Então toda coordenação, toda ação tem uma inversibilidade interna e externa. Quem já passou por essa experiência no handball, outras modalidades, vão entender o que eu quero dizer. Que há mudanças constantes no jogo. O jogo propriamente dito já fala, o esporte. Ele é fenomenal porque, como o próprio ser humano, há mudanças. Eu estava falando ontem sobre o quê? Mutantes, né? Mutações genéticas, que eu coloquei sobre o autor. O nome do livro, a autora é Laura. Né? Laura, o sobrenome que eu não lembro agora. E Tempo Fechado, aí é uma ONG, vários autores, e eu gostei do que o autor lhe coloca sobre o campo dos termos que eu coloquei ali, sobre ecologia, para não sair, a ecologia de Piaget. Ou seja, a ecologia terminológica de Piaget, terminológica, termos ligados à palavra, ação. Se eu entender a ação aqui, o tempo 1 e o tempo 2, vou entender o tempo de assimilação, o tempo 2 acomodação, o tempo 3 adaptação. O tempo 4 vai ser, ou seja, 4, cada um no seu quadrado? Não. É lógico que cada um tem suas distinções relacionadas a um aprendizado. Okay? A ação, ela vai haver o que? Unânime, única e único, porque tem uma expressão histórica. Você pode aprender a manchete, ou seja, o bloqueio, o arremesso, a cortada, o ângulo 45 graus, naquela cortada horizontal que você tem que ir, puxar aí, ou seja, fazer aquela impulsão para dar a cortada, né? Ou seja, tem que fazer uma contração. Não fazer aquele movimento que muitas vezes você tem que ter.
que tem que ter uma impulsão muito grande, que é treinado, lógico. Você joga a bola, você fica naquela posição horizontal, vai rodando a bola, a pessoa vai passando um, vai passando o outro e vai fazendo. Quem treinou comigo o voleibol sabe, esse treinamento de ângulo ligado à cortada. Eles querem aprender a cortar, alguns, né? Na época da primeiro casamento dele ligado ao quê? O treinamento esportivo. Que é cortar. Quer aprender a primeira manchete, ou seja, as questões. Ensinar é bom, o ato educativo. É lógico que eles vão ser melhores que eu. Se tiver um repertório motor e saber como é que é o movimento, depois você vai mostrando em aulas expositivas eles fazendo e colocando outros profissionais, isso é melhor. Não é eu chegar lá dando cambalhota, fazendo acrobacia, pulando, dando manchete igual o Antônio Miller. Antônio Miller ali da Universidade da Vinci, ali, ó, doutor ali, ó. Parada, você foi técnico, doutor. Eu deixei tempos atrás aí todo respeito, um batalhão, eu deixei ele como referência em anexo, eu coloquei como adjunto, ligado à fisiologia, aplicação da fisiologia do exercício. Mas se as questões de estado de tempo, se vir para conversar comigo, vamos dialogar, ué, sobre essas questões, os resultados das ações curriculares, ao campo econômico, o que é relativo a um esquema, o esquema tático, técnico, o que é o resultado que consiste na introdução de uma propriedade do tipo 1 de uma fibra, tipo 2 de uma fibra, tipo 3 de uma fibra, ou seja, tempo 1, tempo 2, tempo 3. Fases energéticas, é um tempo de reação. O tempo 1, vou falar sobre creatina. Tempo 2, vou falar sobre glicolítico. Tempo 3, vou falar sobre os campos aeróbicos. São tempos, deslocamentos. Quando colocamos essas variabilidades, há variabilidades. Essas invalidades, muitas vezes ligadas ao tempo, vai ocorrer um valor muito grande no conceito de trabalho, no conceito de tempo livre e descanso ativo. Vamos ter o descanso ativo, então fase transitória. Então são fatores que ligam as questões de resultados, relatórios, ou seja, que são pautáveis, preparações, programações. Então, quando falamos aqui, a ação, esta ação for apoiada, é uma ação dita relativa ao objeto, que é apoiada ao quê? É orientado, tem uma intervenção. Quando esse resultado consiste na introdução de uma propriedade do tipo 2, ou tipo 2A, tipo 2B, ou seja, entre o objeto sobre o qual a ação foi apoiada, ou seja, que tipo de treino eu vou ter essa ação? Que maneira que eu vou planejar? O que significa planejamento? Planejamento aqui é uma intenção, planejar. Então eu vou ter uma intencionalidade coordenativa para eu externar o que algo foi o que? Interrogado, clínico, avaliativo, para avaliativo, paralelo, uns termos colocados, modificações, impossibilidade que podem acontecer, mas pode haver possibilidades para atingir uma meta entre as condutas. Então, a ação mínima, ação máxima, o que é a ação mínima? A ação mínima é se na situação onde está, ela é efetuada. É uma ação que pode ser subconduta dessa conduta. Uma ação mínima pode ser uma situação de jogo, pequena situação bem estreita que possa ajudar. Embora toda ação mínima, ou seja, uma pequena decisão, é um tempo de reação que possa ajudar, propriamente dito, no nosso dia a dia. Ok? Então, quando falamos sobre ação, falamos de ação lógica matemática. Isso é 6, 6 ali. 6. 3 na frente ali, beleza. 3 na frente, 6, 6. Então, 3, 3. Ok? 3, 3. Aí, ok. Você vai mudando. Você vai usando o xadrez, a dama, com uma ação física. Chamaremos de física, né? Ou seja, toda ação do sujeito usado, ou seja, relativo ao objeto, relativo à gravidade. Mas a física está relacionada à bioquímica. Vocês têm alguns autores aí que falam sobre esse assunto, ok? Que retratam que muitas vezes ainda tem esse duelo entre física e bioquímica. Como que tem esse duelo? É uma ação operativa. Mas toda ação operativa
do sujeito, há uns saberes que muitas vezes ele nem percebe, que concebe uma intelectualidade muito grande. Ele mostra o futebol desde a Copa 50,